Olá, bem-vindo à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre modelagem tridimensional, ou melhor, sobre renderização tridimensional usando o Blender. O Blender, se você nunca abriu antes, vale a pena você instalar no seu computador. Ele é um programa gratuito, um software livre, que tem uma quantidade gigantesca de recursos. Você consegue fazer modelagem, você consegue fazer renderização, animação. O programa é bastante complexo mesmo, bastante completo. E a gente vai ver aqui só um pedacinho muito pequenininho de como fazer. E a ideia hoje na nossa aula é que a gente vai trabalhar juntos com uma embalagem do tipo caixa. Eu sei, a gente já fez outras vezes embalagem tipo caixa, né? Eu sempre falo disso, mas é que a embalagem tipo caixa ela acaba sendo bem didática para a gente ter aqui uma base e aí depois você vai buscar as especificidades do seu trabalho. Então a gente vai fazer a embalagem tipo caixa, uma embalagem que já existe. Eu vou usar uma foto, um scanner, na verdade, de uma imagem, uma embalagem, né, que já existe e a gente vai modelar ela aqui de uma maneira bastante simples e depois fazer a renderização dela. Então vamos junto, vamos ver como é que vai ser. Eu vou fugir aqui da tela porque tem muito comando, você vai ver que tem muita coisa aqui no Blender. E se eu ficar aqui, eu vou acabar aparecendo e vou acabar atrapalhando em algum momento. Então, tchau, tchau. A gente se vê ali no Blender. Quando você abre o Blender, você vai ter esse cubinho aqui colocado como um objeto padrão. Ele sempre vai aparecer aqui no início. E a ideia é que você parta de um objeto padrão para você fazer a modelagem da sua embalagem, do que for, né? Se você preferir, você pode trazer já essa embalagem, esse sólido pronto de um outro programa. Aí você vai vir aqui em arquivo, você vai vir em importar, e existe uma série aqui de formatos que ele consegue ler, né? Então, STL, talvez você consiga fazer no seu software de edição de modelagem 3D, OBJ, enfim, dá uma olhada aqui o que tem na lista, o que cabe para você. Mas se você quiser fazer a modelagem aqui, dá para fazer muita coisa, tá? Mas eu não recomendo o Blender como o seu principal programa, o seu principal software de modelagem, se você trabalha com design, porque a gente precisa trabalhar também com algumas questões como dimensões mais precisas, no sentido de você depois fazer um desenho técnico, fazer algumas coisas assim, que aqui no Blender você não vai fazer, a menos que você exporte do Blender e leve para um outro software que permita esse tipo de atividade. Bom, mas vamos lá. Como é que eu faço essa modelagem de uma forma mais básica aqui no Blender? Eu quero fazer uma embalagem do tipo caixa. Para fazer essa embalagem do tipo caixa, um cubo parece bem apropriado, né? Já é uma forma muito parecida com a forma que eu vou precisar fazer. Agora, se não for uma embalagem tipo caixa, eu vou deletar aqui. Como é que eu uso, como é que eu faço uma embalagem ou um objeto diferente desse que eu tenho aqui? Eu posso vir aqui em cima, adicionar, vem em malha, e aqui eu tenho uma lista de alguns objetos, né? Tem de tudo, tem até um macaco. Sim, um macaco, porque ele serve para a gente conseguir testar materiais, coisas assim. Mas eu não quero macaco. Então vamos lá, adicionar o cubo para mim, ele já é bem interessante. Está aqui meu cubo, vamos começar a trabalhar em cima dele para eu poder fazer meu formato aqui, minha caixa da embalagem, tá? Você tá vendo? Só uma dicasinha que eu tô movimentando aqui. Como é que eu movimento? Seguro o botãozinho do meio, você tá vendo? Tá aparecendo ali o íconezinho. E aí eu seguro e boto o mouse para um lado para o outro. E eu consigo fazer essa movimentação. Zoom in, zoom out é a rodinha do mouse. Então são alguns atalhinhos que são bons assim para você saber, para você conseguir se movimentar com facilidade, tá? Bom, vamos lá, seguindo. Agora eu preciso mudar a forma desse meu cubo para poder fazer ele na dimensão correta. Primeira coisa que eu tenho que fazer é trabalhar na unidade correta. Afinal, o Blender, a unidade padrão que vai aparecer aqui é o metro. E a gente não vai fazer uma embalagem medida em metros, né? A gente usa o milímetro aqui no design. Então vamos fazer essa correção. A gente vai vir aqui nesse íconezinho, tem uma pirâmide, e a gente vem em unidades a gente vai mudar a parte aqui de comprimento de metros para milímetros, tá? Agora a gente pode trabalhar com mais segurança que vai estar colocando na medida correta. Bom, como é que eu mexo aqui nesse Blender? Quanta coisa, já tem muito menu, muita coisa escrita. Tem mesmo, tá? Aqui tem uma série de ferramentinhas que você vai acabar transitando desses vários menus. A gente não vai mexer em todos eles, principalmente nessa aula, que é uma aula mais introdutória. Mas você tem várias opções dentro de cada um deles para você modificar parâmetros e tal. Aqui você tem os objetos da cena. Percebe que ela já começa com 3 objetos. Ela tem uma câmera, ela tem o cubo e tem uma luz, tá? Isso a gente vai mexer depois. A gente tem aqui em cima algumas opções de visualização do programa. No momento a gente está nessa padrão aqui, que é a layout.
mas a gente vai acabar transitando por outras ao longo da nossa aula. Você tem isso aqui que é bem importante. Isso aqui te mostra algumas visualizações. Então, por exemplo, a partir do eixo X aqui eu posso clicar, tem uma visão, né? Tem uma visão mais frontal, mais lateral, tem uma visão superior. Eu consigo clicar aqui, arrastar isso que se chama gizmo, e daí eu consigo girar aqui, né, nesse meu gizmo para poder fazer a minha rotação e visualizar de uma maneira diferente. Então, enfim, você consegue rapidamente enxergar o objeto de várias formas, tá? Outra coisa bem importante, modo de objeto, é o modo que eu estou no momento. Se eu aperto Tab, isso aqui vale muito você lembrar desse atalho, tá? Tipo, eu cliquei no objeto, apertei Tab e eu mudei para o modo de edição. Você vai estar o tempo todo indo de um modo para o outro modo, então de edição para o objeto. Então, lembra disso, tá? Tá com o objeto aqui selecionado, aperta Tab, você vai mudar para o modo de objeto. Você aperta Tab de novo, você vai mudar para o modo de edição. Bom, vamos lá. Estou agora com o meu objeto selecionado e eu posso apertar A para selecionar ele todo, porque dependendo como é que eu seleciono, por exemplo, selecionei aqui. Olha só, o que eu selecionei? Selecionei um ponto ali, um vértice, porque eu estou no momento com esse modo de edição de vértice. Eu tenho também modo de edição de aresta, tenho modo de edição de face, tá? Se eu apertar Shift, eu consigo selecionar tudo junto. Se eu arrastar, eu consigo selecionar tudo que está aparecendo, mas olha, atrás não está selecionado, tá? Não estava aparecendo. Por isso que é legal, às vezes, você clicar, né, e apertar A, que aí você seleciona realmente tudo que está ali. Certo? Vamos lá, seguindo. Agora, a gente precisa fazer a transformação desse cubozinho aqui na embalagem que eu preciso, no sólido da embalagem que eu preciso. Eu cliquei, não sei se você reparou, tinha uma setinha aqui do lado, ela abriu esse menu aqui de transformações. O que eu vou fazer com esse menu de transformações? Eu vou transformar. Aqui eu preciso mudar para o modo objeto. De novo, apertei Tab, tá? E transformar essa parte aqui que abriu, que são as dimensões. Já tenho anotadinho o que eu preciso aqui. Eu preciso de 198 milímetros no eixo X. Preciso de 85 em Y e 297 em Z. Vou aproximar de novo. Tá aqui. Essa é a minha embalagem, ou vai ser a minha embalagem. E agora, o que eu faço? Vamos começar a pensar na aplicação da textura, aplicação do projeto gráfico dessa embalagem, que veja que no meu caso não é uma embalagem que eu fiz, é uma embalagem que existe no mercado, né? E ela, enfim, eu bati a foto dela e eu trouxe essa imagem para cá, para poder trabalhar com vocês. Vamos ali em cima, no menu chamado UV Editing. O que é isso? Quando eu entro nesse modo, eu entro numa opção que eu consigo meio que planificar esse meu objeto e eu tenho uma visualização dele planificada aqui do lado. Agora, se você já fez qualquer coisa de planificação, você vai entender que isso aqui está errado, né? Que eu deveria ter uma face com uma dimensão diferente do que está aqui. O que aconteceu? Nesse momento, ele está planificando aquele cubo inicial, aquele mesmo que a gente viu logo que abriu o programa. Ele não atualizou, digamos assim, a forma para essa forma que eu tenho agora. Então, eu vou deletar esse mapa UV que eu tenho aqui, aperto menos para deletar. Vou agora mudar para o modo de objeto, vou selecionar de novo aqui o meu objeto e vou apertar Ctrl A. Na hora que eu aperto Ctrl A, eu vou vir nesse menu aplicar todas as transformações. Agora, o programa entende que foi feita uma mudança nesse cubo, que esse cubo não é mais, né, aquele cubo que tinha originalmente. Eu mudei a escala, mudei várias propriedades nele e está aqui o meu cubo. Agora, eu vou voltar a fazer o meu mapa UV e agora, de novo aqui no modo de edição, eu vou selecionar tudo de novo. Vou clicar com o botão direito e eu posso vir aqui em projeção UV inteligente. O que acontece? Vou dar um OK. Olha só, percebe que ele já fez aqui uma planificação, só que ficou meio esquisita, né? Eu não tenho essas faces realmente colocadas na posição correta. Então isso aqui não me ajuda muito. Aí você pode sempre tentar fazer já dessa forma. Se não der certo, aí você passa para a segunda forma. No caso aqui, claramente não deu certo. Então como é que eu faço? Vou deletar esse mapa UV e agora eu vou vir nessa opção de selecionar a aresta. E o que eu vou fazer? Pensa comigo. Se essa forma aqui você fosse planificar, você tem aí na sua frente agora, físico, uma caixinha na sua mão e você precisa abrir essa caixinha. Como é que você cortaria essa caixinha para poder abrir? É o que você vai fazer aqui, tá?
eu estou segurando o Shift para selecionar as diferentes arestas. Eu estou marcando as arestas que eu iria cortar. Então, eu corto aqui, vou segurando o Shift para poder fazer o corte, tá? Cortaria aqui também. Faltou alguma? Acho que é isso. Botão direito. Agora você vai vir aqui em marcar as costuras. Pronto. Agora eu preciso planificar esse sólido. Então já marquei as costuras. Vamos criar um novo mapa UV para poder fazer essa planificação. E aqui eu preciso selecionar esse meu objeto. Vai ali na opção de faces, ali em cima. E aperta A para poder selecionar todo o objeto. Botão direito, volta ali nesse Unwrap Face. Botão direito, volta aqui em Unwrap Faces, desdobrar. Olha só, já ficou bem mais certinho em relação ao que eu tinha antes, tá? Bom, temos aqui então uma visualização planificada do meu objeto. E eu já tenho esse meu objeto planificado também, que eu fiz lá no Illustrator. Vou trazer para cá. Só que ele trouxe a planificação invertida. Eu não quero ela assim. Eu vou pegar, vou desse botão de rotacionar, clico aqui e começo a girar. Opa, peguei o vértice. Olha só, aqui não deu certo. Peguei o vértice. Então, vamos pegar nessa outra opção aqui, que eu vou pegar todo esse conjunto de faces, né, que eu tenho aqui. Então, vamos lá. Vamos girar. Eu vou girar assim na mão? Não, não vou girar na mão. Só comecei a girar para aparecer esse botão rotacionar. Cliquei ali embaixo, vou colocar aqui 90 graus, Enter, e rotacionei de uma maneira mais, enfim, mais inteligente, né? Aquela outra estava muito esquisita. Está aqui posicionado. Esse aqui acaba sendo o meu objeto aqui, que está minha planificação, minha visualização da planificação desse objeto aqui. Agora, eu preciso adicionar uma imagem que eu já tenho, eu já fiz ela aqui, ela está prontinha, esperando para vir. Tem algumas opções para trazer essa imagem do projeto gráfico. Eu posso vir aqui em abrir essa imagem, ou posso arrastar diretamente essa imagem de uma pasta do computador que eu tenha. É o que eu vou fazer, tá? Estou arrastando, ela está vindo de uma segunda tela que está aqui. Olha só, trouxe para cá a minha imagem. E o que aconteceu? Essa é um probleminha que aparece aqui no Blender, que confesso que eu não encontrei ainda a solução para ele, mas a imagem, ela está correta, isso aqui está correto, a dimensão está correta, só que na hora que você cria isso tudo aqui, ele dá uma distorcida, ele acaba que essa visualização aqui, ela não bate com a visualização da imagem, então a gente tem que fazer essa correção meio que na mão, tá? Eu posso simplesmente pegar, selecionar as arestas. Então, eu consigo vir aqui na opção de selecionar arestas. Ó, aqui selecionei. E vou movimentar isso tudo. Embaixo também. Opa, vamos clicar de novo. Perdeu. Vou selecionar novamente ali para pegar, tá? Vamos movimentar mais uma vez. Essas de baixo. E aqui para fechar essa daqui. Só para coincidir com a imagem, tá? Você tá vendo que essa imagem, ela tá um pouco tortinha, não tá, né, perfeita, porque, como eu falei, ela é uma imagem que eu fotografei, literalmente fotografei uma embalagem que eu tinha aqui, para poder preparar essa aula para você. Então, com certeza, a sua embalagem que você fez ali no Illustrator, onde foi, ela vai estar bem melhor do que essa daqui em termos de qualidade, né, na imagem, tá? Se tiver alguma correçãozinha a mais a fazer, você pode fazer agora. Posicionamento dos pontos, das arestas. Acho que é mais ou menos isso que eu tenho aqui. Então, pronto. Eu já estou mostrando para o Blender como é que ele vai usar essa imagem, como é que ele vai fazer a planificação desse objeto e como é que ele vai encaixar isso na imagem. O que eu faço agora? Bom, vamos voltar aqui para outra viewport. Modo de objeto. Olha só, eu vou até tirar aqui a visualização de duas janelas para a gente conseguir enxergar melhor. Vou voltar aqui nesse modo layout, tá?
Aqui em cima eu tenho diferentes formas de visualizar o meu objeto. Eu tenho uma parte aqui que ele mostra só as wireframes, que são as linhas de construção, digamos assim. Tenho essa visualização de sólido, que tem um sombreamento padrão. Eu tenho essa outra aqui que já tem um sombreamento que é quase como se fosse já um início de renderização, não é exatamente isso, mas ele já mostra textura, já mostra outras questões assim, de imagem, né, que você aplicou, e temos aqui realmente uma renderização que ela vai meio que acontecendo em tempo real, não em qualidade máxima, mas em tempo real a gente acaba tendo algum tipo de renderização. Eu não vou trabalhar com esse modo, porque esse último modo ele acaba sendo muito mais pesado, tá? Então eu vou trabalhar com esse terceiro aqui. E lembra que a gente acabou de colocar aquela imagem na planificação? Ela devia estar aparecendo, né? Não está aparecendo. Calma, isso mesmo. A gente tem que entrar em um outro modo agora. Esse outro modo é o modo chamado Shading. Está aqui em cima. Vamos clicar. O que acontece nesse modo Shading? Bom, várias coisas. Opa. Para fazer essa movimentação aqui, esqueci de falar. Shift e segura o botão no meio do mouse. Você consegue fazer esse tipo de movimentação. Tá? Bom, estou aqui no Shading. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui embaixo, onde eu tenho o objeto, eu vou colocar ambiente. O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu, como o nome diz, meu ambiente. O que tem ao redor aí da minha imagem, né? Eu vou, nesse momento, trazer uma imagem externa que eu tenho. Trouxe ela aqui para dentro, simplesmente peguei, arrastei o arquivo. Vou colocar essa cor aqui na cor do plano de fundo. Por que eu fiz isso? Fiz isso porque essa imagem aqui que eu peguei é uma imagem que ela vai meio que servir de referência para eu conseguir fazer a iluminação da minha cena. É como se esse objeto ele tivesse colocado no mundo real. E aí, no mundo real ele acaba tendo influência enfim, do que existe em volta, né? Não apenas de algo artificial. Entrei agora no modo de objeto, eu vou criar um novo material, tá? Ele já vem com esse material aqui, PSDF pré-fundamentado, esse aqui é o padrão dele, deixa ele assim, não mexe nisso aqui, tá? Agora, eu vou trazer a imagem, aquela mesma que eu acabei de usar lá no UV Mapping, vou trazer para cá. Então, mesma coisa, peguei, arrastei, trouxe aqui para dentro. Agora eu vou ligar esse cor aqui com a cor da base. Olha só, olha que belezinha, tá aqui aplicado. Tá aplicado corretamente porque a gente fez antes o posicionamento dele, né, lá no UV Mapping, e agora a gente linkou uma imagem ao material desse enfim, dessa minha embalagem, disso que eu estou trabalhando. E tá aqui, a gente não está visualizando como renderização, mas já tem uma visualização bem legal, que nos permite muito rapidamente encontrar a posição de objeto e mexer em outros parâmetros. Vou voltar em Layout. E agora eu quero dividir a minha viewport, que é essa visualização, essa janela aqui que eu estou trabalhando. Como é que eu faço isso? Vou aqui no cantinho, quando acaba essa minha viewport, tá vendo que vira uma cruz no meu cursor? Puxo para cá. Fiz a minha primeira divisão. Vou pegar aqui embaixo também. Subir. Fiz a minha próxima divisão. Então eu venho aqui em visualizar. E agora eu venho aqui em ponto de visualização. E posso escolher a visualização que eu quero. Eu vou colocar um frontal. E aqui embaixo eu vou colocar uma superior. Aqui, top. Pronto. Por que eu estou fazendo isso? Só para conseguir mexer melhor na questão da iluminação, tá? Vamos começar agora a trabalhar mais intensamente na questão da iluminação. Você já conseguiu pegar a luz, tirar ela dali de onde ela estava, no meio, né? Vamos começar a mexer agora um pouquinho mais na intensidade dela e como que ela acaba interagindo na cena. Para isso, eu vou mudar esse modo aqui de sombreamento que está no momento para esse próximo, que ele acaba mostrando como realmente a iluminação está afetando, tá? Como os pontos de luz estão afetando. Então, no momento eu tenho uma luz bastante intensa vindo ali de uma lateral aqui do meu produto. Não está muito legal, mas não é o objetivo ainda, né? Está legal. A gente acabou de começar a mexer nisso. Vou trazer a luz para uma outra região, trazer mais para cá, mais para frente um pouco. Mas acho que está ainda muito intensa, tá? Acho que não está legal.
Eu posso afastar, e aqui vem a regrinha da própria fotografia. Você pode ou afastar um ponto de luz para reduzir bastante a intensidade dele, ou você pode até trabalhar realmente com uma luz menos intensa, mas o afastar ele dá certo também, tá? No caso aqui, como eu não tenho a questão da sombra, que vai dar uma sombra mais prolongada, que eu não estou trabalhando com sombra nesse momento, eu não tenho uma superfície, né, para projetar a sombra, acaba não fazendo tanta diferença nesse caso específico. Mas se eu tivesse outros objetos, faria bastante diferença. Você pode precisar deixar mais próximo, por exemplo, e aumentar ou diminuir a potência aqui dessa luz. Bom, tem uma luz pontual, que está me dando aqui uma boa iluminação desse objeto, né, na parte aqui mais frontal dele. Vou trazer um pouco mais para cima. Quero iluminar um pouquinho mais essa lateral, estou achando ela muito escura. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu tenho agora uma cópia dessa luz, ela está aqui no menu. Vou posicionar essa cópia dessa luz. Vou trazer para o lado de cá. Vou reduzir um pouco mais essa luz aqui principal. Achei que ela está tirando um pouco da embalagem, que está iluminando demais. E às vezes iluminar demais também não é positivo. Então agora é o momento de encontrar um equilíbrio entre a luz, buscar a posição perfeita. E aqui vale muito trazer os conhecimentos, né, da fotografia, ou de outras formas de você trabalhar com expressão, seja desenho, seja, enfim, próprio vídeo, qualquer coisa que te ajude a entender um pouco de iluminação, vale para cá, para renderização, tá? Então, ficou mais interessante, eu tenho uma percepção melhor de como é que são essas faces do produto. Não gosto ainda dessa proximidade entre essa face e essa outra face, acho que isso não está ainda muito legal. Então, vou mexer um pouco na posição dessa luz principal, tentar trazer ela um pouco mais de cima, vamos ver se vai ficar melhor. Ó, agora eu gosto mais, essa face de cima ela está mais iluminada, essa um pouquinho menos e essa aqui menos ainda. Então eu tenho uma diferenciação clara das partes aqui das faces do meu produto. Isso ficou mais interessante. Posso até dar uma equilibrada ainda um pouco mais e mexer nessa outra luz de novo, né, para tentar ainda suavizar um pouco essa diferença. Mas de modo geral acho que está bem positiva. Acho que já estou próximo aqui do que eu quero para essa renderização, pensando que é uma renderização mais simples mesmo, tá? Só para você entender um pouquinho de como é que é esse processo. Vou reduzir um pouco a intensidade dessa outra ainda. E a gente já vai seguir para o próximo passo. Bom, qual que é o próximo passo que eu quero fazer com você, para você aprender? A gente já aplicou o projeto gráfico, já fizemos uma iluminação padrão aqui mais básica. Agora, eu quero que você saiba fazer algumas pequenas deformações nessa embalagem, porque dificilmente você vai ter realismo numa coisa que seja muito perfeita. É interessante você ter algumas pequenas imperfeições, né? Algumas pequenas variações na forma, elas acabam trazendo um pouco mais de realismo para o seu objeto, para a sua renderização. Então, vamos começar trabalhando nisso, tá? E agora eu vou adicionar um modificador nessa chavezinha de fenda. O modificador ele permite modificar o objeto de maneiras bastante diversas. Posso deformar ele bastante, posso criar efeitos, enfim, de tudo que é tipo. Tem muita coisa e tem algumas coisas que elas nem fazem sentido para uma renderização, elas vão fazer mais sentido para uma animação. Lembra que o Blender ele permite fazer de tudo, assim, modelagem, renderização e até mesmo um filme, você consegue fazer um filme por aqui. Bom, então vamos trabalhar com esse chanfro. Esse chanfro ele vai dar um efeito legal para a nossa embalagem, que não é esse efeito que está aqui, tá? Esse aqui está exagerado. Ele está fazendo um chanfro com 100 milímetros. Eu não quero isso. Eu posso reduzir bastante esse chanfro. Vou botar, por exemplo, 1 milímetro para ver como é que fica. Vamos aproximar para ver um pouquinho melhor. Ó, tá vendo? Ele criou uma quebrazinha aqui. Já ficou mais interessante com essa aresta, essa quebra aqui na minha forma, né? Eu posso ligar e desligar aqui a visualização para você perceber. Ficou melhor. Tem tipo um amassadinho, não é bem um amassadinho, mas ficou mais interessante. E tem várias opções de modificadores que você pode criar, você pode trazer para cá para o seu trabalho.
Vou te mostrar uma outra que talvez seja interessante, que você possa querer em algum momento, que é essa deformação simples. O que ela faz? Ela deforma de diferentes formas, né? Pode ser com torção, esconformar, afilador, esticar. A gente vai trabalhar com essa torção, mas não em 45 graus, que é o que está aqui. A gente pode botar bem menos. Por exemplo, 5 graus, vamos ver. Vamos dar uma girada aqui para perceber como é que está a forma. Ó, ficou um pouco demais, tá vendo? A gente quer dar um pouco mais de realismo, mas 5 ficou muito. 2 graus. 2 graus pode ser. Deu uma leve amassadinha, digamos assim, na nossa embalagem, mas não foi nada que deixasse ela esquisita. E tem os outros eixos também, eu posso trabalhar nos outros eixos ao invés de trabalhar no eixo que eu estava antes, né? Por exemplo, se eu botar aqui 10 graus no eixo Z, ó, já dá uma outra percepção, né? A gente pode ver eixo a eixo o que funciona mais, mas no caso aqui, eu gosto mais daquele resultado inicial ali que eu mostrei para você. Eu não quero que essa caixa fique toda detonada, eu só quero dar um pouquinho mais de realismo nela. Agora, só para esse meu objeto não ficar voando, digamos assim, eu vou adicionar um plano aqui embaixo dele. Então eu venho aqui, adicionando essa visualização de cima, de topo, que fica um pouco mais fácil. Eu vou vir em adicionar malha, adicionar um plano. Então, temos aqui um plano. Esse plano, a gente pode aumentar aqui o tamanho dele, vou colocar maior mesmo. Aqui. Tá aqui do ladinho ele, tá? Vou movimentar ele para coincidir com a posição do meu objeto. Lembrando que ele foi criado numa posição que não coincide ali com o objeto, onde está o objeto, né? Então, vou aproximar ele do objeto usando essa outra viewport. É mais fácil a gente colocar na posição correta. A vantagem da gente ter um plano, a gente tem a sombra. Então a gente consegue ter um pouco mais de realismo nesse sentido. A gente tem a sombra projetada aqui nesse plano. Se a sombra está legal, aqui a gente já começa a ter uma percepção diferente, né? Quando a gente colocou mais... Quando eu coloquei a luz ali em cima, não tinha plano. Ficou legal para a cena que eu estava fazendo, sem o plano, mas agora com a sombra projetada ficou um tanto esquisito. Então eu vou reposicionar aquela minha luz que eu tinha colocado antes, bem em cima, né? Foi a luz, acho que foi essa primeira luz aqui, vamos ver, foi essa primeira luz. Eu vou trazer ela um pouquinho mais para o lado, vamos ver, um pouquinho mais para cá, pode ser aqui. Eu vou criar uma luz um pouquinho mais projetada, mais para trás. Eu vou tentar posicionar ela de uma maneira mais adequada para a minha renderização. Pode ser assim. Como é que eu renderizo? Estou falando de renderização, mas a gente não chegou ainda a falar de nada mais específico da renderização, né? Para renderizar no Blender, a gente tem algumas opções. Bom, primeiro, eu vou vir aqui nesse menu de propriedades de rendering, né? E as duas opções são ou esse tipo aqui de renderização chama Eevee. O Eevee ele é um renderizador que ele ainda está em processo de desenvolvimento pelo Blender, até onde eu sei. Ele ainda não está pronto, mas ele permite uma visualização muito rápida da renderização, que é o que a gente está vendo aqui junto, tá? Eu estou mexendo e ele já está meio que renderizando. É o tipo de renderizador que é usado para jogo, assim, seria um equivalente, então uma coisa mais em tempo real. E tem esse aqui, que é o cíclico, tá? São os dois mais usados, assim, do Blender, né? Esse cíclico, olha só, tá vendo que eu botei pra cá, ele já deu uma travada, mas demorou para aparecer a cena, né? Porque ele acaba sendo bem mais pesado, mas o resultado dele é bem mais interessante também. E na hora de renderizar, eu posso aumentar essa opção aqui, que está em 128. Eu posso colocar em outra, posso aumentar esse número e ter uma qualidade melhor da minha renderização. Lembrando que na hora que eu faço isso, contrapartida, eu acabo tendo
algo mais pesado aqui, um arquivo mais pesado, um processo mais pesado aqui de renderização. Vai melhorar a qualidade da renderização, mas vai ficar mais pesado, vai demorar mais também, tá? Posso aumentar isso também aqui na minha visualização. Vou colocar aqui. Eu não vou aumentar muito isso, porque vai ficar ruim aqui para a gente fazer o nosso vídeo. E esse é o processo básico aqui para a gente renderizar no Blender. Mas quando a gente começa a enxergar melhor como é que está o processo de renderização, como é que as coisas estão aparecendo, a gente percebe alguns detalhes que não necessariamente tínhamos notado antes, ou que são positivos. Por exemplo, eu acho que essa sombra aqui está muito marcada, está muito escura. Eu particularmente não gosto dela dessa maneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na iluminação, vamos no menuzinho da lâmpada, e eu vou aumentar, por exemplo, aqui, o raio dessa lâmpada, ou eu posso colocar um tipo de iluminação aqui diária, ao invés de trabalhar com iluminação mais direta, né? Eu posso trabalhar com iluminação diária. Vou aumentar aqui o tamanho também, vou colocar, por exemplo, 300 de raio. E vou mudar um pouquinho a cor, ela tá com uma cor branca, vou colocar uma cor um pouquinho mais amarelinha, uma luz mais amarelinha, mais interessante aqui para minha cena. Para eu finalizar essa renderização e ver como realmente ficou, um menuzinho para renderizar, eu posso vir ou aqui em cima e renderizar a imagem, eu posso, né, já apertar direto o atalho, apertar F12 e eu vou fazer a renderização. Para a gente conseguir fazer a visualização da câmera, como essa visualização que a gente está vendo aqui, a gente vai vir aqui visualizar, View Lock, Camera to View. Pronto. Agora, vamos ligar aqui a câmera, tá vendo esse íconezinho? O que eu estiver enxergando aqui vai ser o que a câmera vai enxergar. E infelizmente meu computador não aguentou essa parte final, que eu estava gravando o vídeo e estava renderizando, fazendo tudo junto, ele não deu conta. Então você ficou sem essa parte final do vídeo. Mas basicamente eu só peguei e reposicionei a viewport, agora com a visão atrelada à câmera, e aí com isso eu apertei F12 para fazer a renderização. E foi essa a renderização final que eu acabei fazendo. Foi uma renderização relativamente simples. Veja que eu não tenho detalhes nenhum ali de fundo. Eu tenho apenas a minha embalagem colocada com o VMapping. O material que eu criei para ela foi um material também bastante simples. Teve o posicionamento de duas lâmpadas, mas a ideia geral era passar para você esse básico para que a partir daqui você consiga fazer a sua própria renderização da sua embalagem. Se você precisar de mais recursos de modelagem do que o que eu apresentei aqui, você pode ou fazer essa modelagem em um outro software ou buscar tutoriais do Blender para você conseguir modelar aqui mesmo. Lembrando que aqui você não vai conseguir fazer aquela parte toda dimensional de você fazer desenho técnico que você consegue fazer, por exemplo, em SolidWorks. Mas é um programa muito legal, é um programa gratuito e é um programa que te permite fazer renderizações incríveis, além de toda a parte de animação. Então, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante e agora eu quero ver seus trabalhos, sua renderização digital tridimensional feita aqui no Blender. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!